Hoje vamos ver o mod mais nojento que nunca deveria ter sido feito. Esse mod precisa ser banido do Minecraft, o grotesco Steve. Vídeo do canal Blair Zica e vamos entender tudo isso. Grotesque Steve. Se você joga Minecraft há muito tempo, ou se já não joga mais, mas ainda é bem inserido na comunidade, sabe que há um tempo atrás existia um mod chamado Janice Mod. Basicamente era um mod que introduzia uma garota de entretenimento no Minecraft. Se é que você me entende, garota de entretenimento. Já começou bizarro. Podia fazer o que quiser com ela, tendo ouro, diamante, esmeralda e por aí vai. Esse mod trouxe tantas polêmicas, tantas problemáticas envolvendo a comunidade e o criador. Obviamente. A própria Mojang baniu esse mod. Hoje ele não tá disponível em nenhuma plataforma de download, assim. E Grotesque Steve, assim como o Janice Mod, também tem uma grande possibilidade de ser banido do Minecraft. Ele funciona de maneira muito simples. Basicamente, você vai jogar seu Mine normalmente, andando pelo mapa, fazendo suas coisas, até que eventualmente aparece um Steve completamente esquisito, com a língua pra fora, e ele começa a te perseguir. E se você deixar ele chegar perto, ele começa a te lamber, e depois ele te mata. Até aí tudo bem, galera. Você fala, um mod de terror. Ok, é um mod bem esquisito, mas não tem nada demais nele, né? E se eu te disser que tem? E se eu te disser que o Grotesque Steve não tá só te lambendo até a morte dentro do jogo? Bom, a primeira coisa que você precisa saber é que Grotesque Steve já não é tão novo assim na internet. Ele não surgiu ontem ou 2 semanas atrás com o trailer de lançamento do mod. Inclusive, ele já teve outro nome, Steve Post. E só pelo nome, acho que você consegue deduzir que tem algo a ver com shitpost. Os primeiros registros ocorrem em meados de 2018. Ou seja, ele surgiu de uns memes bem errado, galera. Bem errado. O usuário anônimo do 4chan fez um post com a imagem de um modelo 3D do Steve completamente esquisito, defendendo a ideia de colocar ele como um personagem jogável em um jogo chamado Super Smash Bros. Ultimate, que é um jogo desenvolvido pela Bandai e publicado pela Nintendo. E é aquele tipo de jogo que é um crossover de vários jogos onde os personagens lutam entre si, sabe? Por algum motivo, esse usuário anônimo queria muito que o Steve estivesse nesse jogo, mesmo sendo quase impossível. E no começo ninguém deu muita bola. A resposta da galera no geral sobre esse post foi como o Steve tava horrível nessa modelagem 3D. Foi assim que esse usuário anônimo acabou sumindo por um tempo. O cara simplesmente sumiu porque as pessoas criticaram o modelo 3D que ele fez. Que cara sensível, não? Mas ele apareceu logo alguns dias depois. Os desenvolvedores do Super Smash Bros. Vieram à tona anunciando que eles trariam novos personagens memoráveis pro jogo. Logo a comunidade começou a criar rumores sobre qual seria essa adição memorável que eles estariam fazendo. E eles deduziram que seria Banjo-Kazooie, uma série de jogos de plataforma muito famoso, que surgiu lá em meados de 98. Como essa notícia saiu como um vazamento, a comunidade começou a cantar a vitória ali, sabe? Tipo, nossa, realmente vai vir, vai ser perfeito, nossa, muito foda. Só que ao mesmo tempo, um novo rumor surgiu, dizendo que Steve viria pro Super Smash Bros. Nisso se iniciou uma discussão gigantesca na comunidade sobre qual seria essa edição. Sempre que você vai misturar universo de game, galera, tipo, sei lá, Mario com Minecraft, causa muita treta. A galera tava se degladiando. E no final, os dois estavam certos. Tanto o Banjo-Kazooie quanto o Steve foram adicionados ao Super Smash Bros. Inclusive, pega essa gameplay do Steve contra o Kazuya nesse jogo. É muito incrível. If there's one person in Aqua's bracket path before top 8 that could send them into losers, this is the man to do it. This is the two problem childs of DLC Pack 2 and the scourges of Smash Ultimate doing battle. Mano, o Steve é muito roubado. Enfim, voltando naquela época, como ainda não havia muitas informações, eles continuaram debatendo por um bom tempo até o lançamento chegar, mas não foi só isso, né? O nosso usuário anônimo do Grotesque Steve, ele não tava gostando muito dessa rivalidade, né? Ele não tava gostando muito de ter o Banjo-Kazooie como um concorrente, sabe? E aí foi onde ele despirocou, assim, das ideias. Ele começou a fazer um monte de postagem em todos os fóruns do 4chan, falando sobre o Steve. Ele mostrava várias modelagens 3D diferentes, e nas publicações ele sempre falava mal do Banjo-Kazooie, ao mesmo tempo que insultava os fãs de Banjo-Kazooie. O cara simplesmente é um fanático pelo Steve. Que bizarro. Basicamente, ele argumentava ali de que o Banjo já era um personagem morto e que o Steve era um personagem muito mais sucedido. E ele insultava de verdade, de verdade. Tanto que ele chamava a galera de do Banjo. Era uma parada assim que, mano, era completamente Neandertal, mas tudo bem. A galera que era fã do Banjo-Kazooie começou a ficar puta e travou uma guerra ali, né? A galera começou a odiar o Steve, e teve gente que começou a odiar o Banjo-Kazooie, e era uma treta infinita que tava rolando ali. Só que entre essas postagens, o autor original, esse usuário anônimo, também postou o link da modelagem 3D pra download que ele tava fazendo, esse Steve grotesco aí. E basicamente a galera pegou e começou a desenvolver ainda mais. Onde saiu esses gifs de animações, onde o Steve tá matando os personagens de Banjo, maneira extremamente violenta. Foi assim que o Steve começou a virar um meme e uma creepypasta da internet. Então foi assim que o Steve começou a ficar bizarro. Começou. E foi assim que caiu na boca da comunidade, assim. Inclusive, eles conseguiram fazer um mod que colocava o Grotesque Steve dentro do Super Smash Bros. Meu Deus. Mas
digamos que esse seja Meu o lado Deus. limpo da coisa, né? Muita gente fez mods, fez umas, né, alguns GIFs engraçadinhos, umas animações engraçadinhas. Mas também existe o lado meio esquisito, meio sujo, meio, meu Deus. Eu assisti isso e falei, mano, que trauma que eu acabei de conceber na minha vida. Minha vida era tão feliz antes disso. Basicamente, alguém fez uma animação contando uma mini história do Grotesque Steve, só que não é bem uma história. Eu vou colocar um trecho pra vocês. Oxi. Tá, uma animação que tem o Grotesque Steve. Olha lá ele, todo esquisito. Não. Isso é o máximo que eu posso colocar desse vídeo aqui. E você deve estar se perguntando, nossa, por quê? Bom, digamos que eu baixei esse vídeo diretamente do site X, então não tem como colocar mais. Não tem mais, não posso. Meu Mas Deus. eu vou substituir o que vem a seguir com uma Não. family friendly para todos os públicos. Tá, uma cena family friend. Vamos ver. Eu entendi. Não. Where are your parents? Who are your parents? Whatever this stuff. Não what queria if ter they did this entendido, right não. here? You need to stop. Sim, galera, ele fez isso com o cachorro. Esse vídeo foi o ápice do Steve Post. Na época, a galera ficou, mano, que vídeo pesadelo é esse que eu tô vendo? Isso aqui é uma atrocidade. A galera tava muito dividida. Até a galera que, sabe, tipo, tava, tipo, participando do bagulho do Steve ali. Tava, mano, que bagulho horroroso. Tava todo mundo, nossa, postaram a maior merda daqui do século. Mas com o tempo, todo esse assunto da versão creepy do Steve acabou morrendo e sumindo. E assim, com o tempo as pessoas acabaram deixando de falar sobre. Até 2 semanas atrás. Foi quando de repente acabou saindo um trailer de lançamento sobre o mod do Grotesque Steve. E piora muito quando você vê esse trailer. Meu Deus, é uma menina. Não é o que eu tô pensando. Não é. É o que eu tô pensando, eu acho, galera. Ah, não. Não, você não tá vendo errado. Aquela que apareceu no trailer é a Jenny daquele mod do começo do vídeo. Se vocês não entenderam, o Steve fez uma coisa muito errada com ela. Exato mod que eu falei que foi banido pelo Minecraft tempos atrás. E basicamente ela está numa caverna escura e o Grotesque Steve aparece. Nisso ele começa a perseguir ela com a mesma música daquele vídeo, daquela animação que eu não poderia mostrar, mas eu mostrei aqui com a versão, né? Aquele vídeo ali. E ela entra no beco sem saída, ele consegue alcançar ela. E aí a gente escuta aquele barulhinho familiar. Mano, tipo assim, eu sinto que eu não preciso escancarar o óbvio, eu sinto que tudo já tá muito bem deduzível, que vocês conseguiram pegar o que tá acontecendo. Mas eu vou dissertar porque eu sinto que, né, mano, pode ter gente que não pegou ainda. Aquela animação mais cedo que eu falei pra vocês não assistirem totalmente, porque não precisa, gente, sério, tipo, evitem. Ela retrata uma cena de todas as palavras, assim. Mesmo sendo um personagem fictício, né, o Banjo que tava ali. É uma cena de e esse trailer, ele não tenta nem esconder os elementos que ele coloca, sabe? Todos os elementos que ele coloca ali são muito escancarados, eles não escondem a premissa do que vai ser esse mod. Não deveria existir. Quem criou esse mod é doente. E aí ele coloca o Steve com a mesma música daquela animação, onde aquele acontece, e a mesma coisa acontece nesse trailer. E assim, eu entendo que essa personagem ela já tá envolvida com algo que, sabe, não tem muito o que evitar ali, mas pô, ela foi a dentro de um trailer de lançamento de outro mod. Acabou. O bagulho ia ficar louco mesmo. E o bagulho tá perdido mesmo. O mundo tá perdido, né, mano? Se você for olhar a gameplay agora, você vai entender tudo o que tá acontecendo ali. O Steve, ele persegue o jogador. E se ele consegue se aproximar, ele é dele e o mata. Você pode achar, nossa, Blair, você tá assumindo muita coisa. Isso aqui é, sabe, nada a ver. É claramente na zoeira. Gente, se você toma dano desse bicho, aparentemente você perde a velocidade. Você toma um stun, que a gente fala, né? Ou seja, você não consegue correr tão bem dele assim. E se você morre pra ele, quando você volta, sua tela fica tremendo. E novamente, não sou eu assumindo coisas. Esse mod acabou de ser banido pelo CurseForge e por outras plataformas de download de mods. Gente, sério, não dá. Essa basicamente é a história do mod. Foi feito por uma pessoa doente, que pra mim isso é doentio. Então, assim, não baixe e jogue o Grotesco Steve, porque você vai estar apoiando essa ideia, esse cara. Deixem um like e comentem outros vídeos para eu reagir.